Segundo dia do Fórum CFA de Gestão Pública. Muita coisa vai acontecer. Amanhã está movimentada e à tarde também, não é, Elisa? Exatamente. Ontem um dia cheio de debates com especialistas de diversas áreas falando sobre gestão pública, porque a nossa intenção é exatamente essa, ajudar na construção de uma gestão pública que atenda a todos, eficiente e íntegra. Elisa, podemos chamar o nosso amigo Geraldo Fontoura, que está no palco. Bom dia, Geraldo. Bom dia, Elisa. Bom dia, Paulo. E é isso aí, estamos chegando para mais um dia, o segundo dia de atividades do FOGESP 2018. Segundo dia prometendo. Nós tivemos um dia de ontem realmente bastante intenso, com uma programação muito, mas muito especial. E neste dia, com certeza, não será diferente. Com certeza, nós teremos aqui, novamente, um desfile de boas palestras, de boas apresentações, provocações sem fim. E eu, Geraldo Fontoura, o Paulo e a Elisa, estamos aqui para garantir que tudo isso chegue até você, esteja você onde estiver. Bom dia a vocês que estão comigo no palco, bom dia àqueles que estão aqui presentes também com a gente e àqueles que estão em casa. Nós estamos ao vivo pelo CFA Play para todo o Brasil. Nos acompanhe, vem com a gente. Exatamente, e hoje o destaque é o nosso palestrante belga Gert Bucart, que já está ali na primeira fileira. Ele é pesquisador na área de administração pública e escreve sobre gerenciamento de desempenho, reforma do setor público e ciclos financeiros. Aqui no FOGESP, ele vai falar sobre o estado da arte na gestão pública global, ou seja, sobre o que está acontecendo no mundo de hoje, as realidades e as tendências, fazendo uma comparação com o Brasil e os outros países da Europa, por exemplo. Que legal. Bem, então vamos começar agora com o nosso primeiro painel de hoje, né? Nome de Invertida no Pacto Federativo. Este é o tema central deste primeiro painel. As melhores soluções vêm de onde estão os problemas. Essa é a proposta. E eu gostaria de convidar para que venha ao palco para falar sobre esse tema, por favor, a prefeita de Pelotas, município do Rio Grande do Sul. Venha ao palco, por favor, a prefeita Paula Mascarenhas, por gentileza. E essa mesa... ela tem também uma moderação muito especial. Elisa, por favor, faça esse Eu gostaria de chamar, por favor, o presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, Leocir Dalpai. Por favor, suba ao palco. Senhores, por favor, fiquem à vontade. Alô, bom dia a todos. Bom dia, Paula. Coube a mim essa alegria de presidir essa sessão, que eu faço com muito orgulho. E gostaria de iniciar parabenizando você por ser, pela primeira vez, não um protagonista, mas o protagonista desse evento, que está sendo de excelência em tudo que está sendo feito. Estão de parabéns, parabéns aos profissionais da administração, parabéns os que estão aqui e os que nos assistem. Se tratando da pirâmide invertida e do Pacto Federativo, nós vamos no artigo 1º da Constituição, que eleva o município à condição de ente federativo. É uma particularidade brasileira e que, em princípio, apesar de tratar da estrutura, e como nós vimos dito ontem pela Wanda, que a estrutura não é o principal problema, mas são os problemas subjacentes que contam mais. Quando você põe o município numa condição de ente federativo, essa Constituição cidadã que nos permite isso, parece que as soluções seriam também diferentes e muito próximas de onde verdadeiramente ocorre o problema, e onde se tem as informações sobre o problema, que é o município. Mas isso nós vemos que não ocorre, e vemos que estamos numa estrutura injusta, e que cada vez o município assume mais responsabilidades. Todos que têm mais de 30 anos sabem disso. O município assumiu mais educação, mais saúde, e principalmente, o que está mais visível, mais segurança. Até 88, 90, por aí, nós não tínhamos uma guarda municipal. Então, são atribuições que foram delegadas aos municípios,
para resolver problemas pontuais e importantes, porém as soluções estão longe e os prefeitos diuturnamente estão em caravanas buscando mais recursos para o sujeito que poderia ajudar mais. O que se espera, então, é que haja um pacto que seja mais justo dos recursos e permita que aqueles que realmente têm a condição e entendem do problema consigam solucioná-los. Para falar sobre esse assunto e muito mais, nós temos a satisfação de ter aqui conosco a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, que eu vou fazer um resumo do currículo dela. É professora adjunta da Universidade Federal de Pelotas desde 93, mestre e doutora em letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi presidente do Instituto João Simões Lopes Neto de 1999 a 2008. Atualmente é conselheira desta instituição. Foi coordenadora da bancada do PPS na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul de 2000 a 2004 e chefe de gabinete do prefeito de Pelotas, de então, Bernardo de Souza, de 2005 a 2006. Em 2012, elegeu-se vice-prefeita de Pelotas ao lado do prefeito Eduardo Leite, sendo a primeira mulher na história a ocupar o cargo no município. Em 2016, foi eleita a primeira prefeita de Pelotas, com uma votação histórica, eleita logo no primeiro turno, com mais de 112 mil votos. Com vocês, então, doutora Paula Mascarenhas. Obrigada. Bom dia a todos, bom dia, Leocir, obrigada por me acompanhar aqui. Quero fazer um agradecimento ao presidente do Conselho Federal de Administração, Dr. Wagner Siqueira, em nome dele, agradecer a toda a organização do evento, esse evento fantástico que eu acompanho desde ontem. Então, falava da minha formação, vocês certamente conhecem mais a administração do que eu. A minha experiência tem sido com a prática, na política, com grandes políticos admiráveis. E acho que a primeira coisa que eu gostaria de dizer aqui é que nós vivemos no Brasil um momento difícil, essa crise generalizada, crise institucional, ética, política, crise de credibilidade. E a primeira coisa que se ouve, ou algo que se ouve com muita frequência, é que temos que evitar a política está corrompida. Na verdade, quem se corrompe são as pessoas. A política, eu acredito profundamente nisso, é um poderoso instrumento de transformação, o mais poderoso de todos. Eu espero que essa crise nos faça avançar para um patamar em que a gente reconheça a importância da política e que possa formar uma geração de políticos sérios e comprometidos com o interesse público. Muito bem. Eu, então, vou falar um pouquinho sobre essa questão do Pacto Federativo. A pirâmide invertida do Pacto Federativo, vocês conhecem bem essa questão, se fala muito nisso, é a pauta dos movimentos municipalistas. Eu vou dar fazer uma rápida passagem por esse tema específico da concentração de recursos financeiros e de decisões em Brasília e de quanto isso pune a nossa população, para depois falar de algo prático, que é a minha experiência na administração de Pelotas, especificamente na questão do tema da segurança pública. Bom, essa é a situação do Brasil, 26 estados, o Distrito Federal e 5.570 municípios que, na verdade, deveriam, pela Constituição de 88, ter sido, como disse o Leocir, elevados à condição de membros dessa federação. No papel isso é verdade, mas o que a gente vê é que existe essa centralização cada vez maior de recursos e de decisões em Brasília. Na verdade, o Brasil, sendo esse país tão grande e tão diverso, isso é algo absolutamente contraproducente. Os municípios são obrigados a buscar recursos, muitas vezes, em editais lançados pelo governo federal, editais com critérios específicos, quando as realidades brasileiras são tão diferentes.
E, ao mesmo tempo em que a concentração se faz cada vez mais na União, nós percebemos, recebemos nos municípios cada vez mais responsabilidades, porque a população está ali, vive no município, o gestor público, né, do executivo mais próximo da população é o prefeito, a população, portanto, procura e exige, e está certo que o faça, do prefeito, e esse gestor municipal acaba assumindo responsabilidades. Muitas vezes essas responsabilidades são repassadas pelos governos estaduais e pelo governo federal, e não tem escapatória, né? A gente vai assumindo, mas os recursos são cada vez mais escassos. Essa é a repartição do bolo tributário no Brasil. Então, os municípios ficam, de tudo que se arrecada, aí conta todos os tributos, impostos, taxas municipais, estaduais e federais, os municípios ficam com apenas 18% de tudo que se arrecada. Isso é uma fotografia do momento. Vocês sabem que isso oscila, né? Já foi 16%, pode chegar a 19%, mas não passa disso, enquanto que a União varia de 57%, já chegou a 60%, 60 e poucos por cento, do bolo tributário, os estados ficam com em torno de 25%. Ao mesmo tempo, vocês sabem que a Constituição exige que os municípios apliquem, no mínimo, 25% na educação, 15% na saúde, mas dificilmente vai se encontrar um município que só aplique isso. Em Pelotas, nós, na educação, chegamos perto de 30%, 28%, 29%. Na saúde, chegamos perto dos 19%. Há municípios que investem quase 30%, pasmem os senhores, na saúde. Eu digo pasmem, porque não que a saúde não mereça recursos, mas a verdade é que os estados e a União, que deveriam também botar parte dos seus recursos, no Rio Grande do Sul, são 12% que o estado deveria colocar, dificilmente isso acontece. E a União nem se fala, não põe os seus 10%, que seria desejável, não está ainda isso elencado em lei, mas é algo pelo qual se luta. E, na verdade, os municípios que estão ali vivendo o drama da saúde todos os dias acabam botando cada vez mais o seu orçamento. Mas esse orçamento do município, ele deve responder a várias demandas, várias necessidades, acaba sendo levado mais para essa área, que é uma área, obviamente, dramática, e necessária, mas faz com que muitos municípios acabem não conseguindo investir em áreas de infraestrutura, por exemplo, e ficando com um passivo nessa área, que é uma área importante, não só pela qualidade de vida que oferece para a população, mas por tudo que isso pode gerar de desenvolvimento econômico, de geração de emprego e renda, enfim. Então, esse é o drama, vocês conhecem bem. Eu disse que ia passar rapidamente. Na questão do poder local, eu acho que é crucial que os brasileiros têm ido nos últimos anos para a rua protestar, se manifestar em movimentos mais do que legítimos de expressão da sociedade. Eu acho que não existe pauta hoje mais importante para mudar o futuro do Brasil do que essa pauta da inversão, da modificação, da alteração na divisão do bolo tributário. É difícil que a população vá pegar em bandeiras e vá para a rua reivindicar isso, porque é um assunto complexo, é um assunto que não é evidente para as pessoas. É mais fácil sair à rua para pedir redução na passagem de ônibus, no valor da passagem de ônibus, são coisas mais evidentes, que tocam mais diretamente nas pessoas. Mas, se não houver essa luta, essa alteração, dificilmente o Brasil vai conseguir encontrar um caminho de desenvolvimento, de igualdade, de justiça social. Por que essa importância do poder local? Porque a verdade é que os cidadãos, como eu disse, eles têm acesso ao gestor. O gestor está próximo da sua comunidade. Não há ninguém que conheça melhor as necessidades de uma comunidade que quem vive ali. Então, muitas vezes, como eu disse, os editais do governo federal são colocados, os municípios forçam a barra para buscar algum recurso, quando, na verdade, se eles pudessem dispor dos seus recursos, definir aonde seriam aplicados, poderiam muito bem estar sendo aplicados em outras áreas mais importantes, mais prementes.
Ou seja, a autonomia municipal é fundamental. Isso vale, inclusive, para a questão da fiscalização e do controle, da questão da corrupção, porque, justamente no município, os eleitores, os contribuintes, os cidadãos, as pessoas, a gente tem falado sobre os vários papéis aqui do cidadão. Na verdade, ele tem um acesso muito mais direto. Eu encontro as pessoas. Eu vivo num apartamento em Pelotas com 2 cachorros grandes. O meu marido mora em Porto Alegre atualmente. Então, eu sou obrigada a descer 4 vezes por dia com os meus cachorros. Desço para a praça da cidade. É uma oportunidade que eu tenho diária de encontrar cidadãos e cidadãs de Pelotas com quem eu converso. Eu sou demandada diariamente, eu conheço as realidades, eu troco informações, não só na praça principal da cidade, onde eu moro, que fica do lado da prefeitura, mas nos bairros que eu visito e tudo mais. Ou seja, eu tenho, como qualquer gestor público, esse contato absolutamente direto com a população. Isso é ouro puro. Pode ter gente que não goste, porque, obviamente, nesses encontros diretos, a gente é muito cobrado, muito criticado. Às vezes, raras vezes, somos elogiados, o que é muito bom. Tem gestor que foge disso, mas eu acho que isso é ouro puro, porque isso finca justamente o pé do gestor no território, finca o pé na realidade e o faz perceber o que as pessoas realmente precisam. Então, essa possibilidade, ela deveria vir acompanhada de uma liberdade, de uma autonomia financeira e de decisões gerais para o gestor público, que, infelizmente, a gente não alcança. A gente tem visto a administração pública municipal se qualificar. Ontem ouvimos aqui a Giovana apresentando a experiência de Niterói, extraordinária. Pelotas tem muitos mecanismos também de participação popular e de acompanhamento de projetos similares aos de Niterói, e outros tantos municípios se qualificando. Mas a gente qualifica uma gestão, mas falta o fundamental, que é a autonomia para definir os rumos do município, autonomia para definir aonde os recursos serão aplicados, né, e gerenciar, né, efetivamente esses recursos. A sociedade, então, essa sociedade local, ela é parceira, basta a gente saber criar mecanismos, né, de contato e de estímulo à participação. Ela tem como assumir papéis na gestão. A gente sabe que o poder hoje, né, ele mudou muito, o poder era muito mais centralizado no gestor, hoje o poder é pulverizado. Acho que ainda tem pessoas que imaginam, né, tem muita gente que me pede algumas coisas, imaginam que um prefeito pode bater na mesa, tomar decisões sozinho. Isso não existe mais, o poder está pulverizado, existem as câmaras de vereadores, existem os órgãos de controle, tribunais de conta, Ministério Público, existe a sociedade agindo nas redes sociais, se empoderando incessantemente, existe a mídia com cada vez mais poder. Então, na verdade, qualquer decisão ela precisa ser negociada com todos esses entes. Isso não é ruim. Isso não é ruim, mas isso exige do gestor uma capacidade de relacionamento, de diálogo, de tolerância muito maior, que é muito mais fácil. Esse tipo de negociação acontece muito mais fácil num ambiente local, obviamente. Enfim, então, essa questão de poder articular horizontalmente a busca de soluções, de poder agir regionalmente. Na verdade, os municípios, as regiões também têm buscado se fortalecer em associações. A gente pode, a ideia de buscar soluções exitosas e adaptar junto com a sociedade, com a participação da sociedade, adaptar à realidade do seu município. E a questão da transparência, que é fundamental. Acho que ontem foi falado aqui também, quanto mais transparência, mais chance de a gente acertar. A prestação de contas para a sociedade é o primeiro passo para envolver a sociedade, para que ela realmente, para que o governo adquira credibilidade, possa ter a parceria dessa sociedade, que é fundamental. Enfim, então, a ideia toda, dessa inversão
da distribuição do bolo tributário e dessa inversão da pirâmide no Pacto Federativo busca isso, né? Envolver a sociedade, é um pouco o que esse fórum pretende, né? Estimular o de baixo para cima, né? Que as decisões possam sair, né, efetivamente do clamor social, que a sociedade possa se envolver, e não tem fórmula fora disso. Ao mesmo tempo, eu não posso deixar de dizer que é preciso também, nesse novo mundo, né, nesse novo momento da administração pública com o qual a gente sonha, que os órgãos de controle se modernizem e se atualizem. Eu sou admiradora e acho que é preciso controle da sociedade, né, e controle desses órgãos, como tribunais de contas e Ministério Público, que, aliás, no Brasil se vê que os mais controlados são os municípios, né, os prefeitos passam por uma fiscalização rigorosa nas suas decisões, acho muito bem, mas é preciso que esses órgãos de controle se modernizem. Hoje a gente vê uma focalização muito grande do interesse desses órgãos de controle nos processos e não nos resultados. E a verdade é que o que importa na administração pública são os resultados públicos. Não, obviamente, que a gente tenha que, né, desconsiderar os processos. Precisamos de processos éticos, de processos participativos, mas não adianta ter processos absolutamente corretos se não levarem a um resultado que atenda ao interesse público. Nós estamos vivendo um novo mundo com novos desafios. É preciso inovar, é preciso estimular os gestores públicos a buscarem novos caminhos. É preciso estimular as pessoas de bem a se envolverem com a política antes disso, e depois estimular os gestores públicos a terem a coragem de buscar novos caminhos. Hoje, lamentavelmente, a forma de atuação, e há certamente exceções, não quero generalizar, mas a forma de atuação dos órgãos de controle estimulam a inação do poder público, do agente público. Aquele que não, se eu não fizer nada, né, só pagar os funcionários em dia, manter mais ou menos a administração, sem ousar, sem inovar, sem buscar novas soluções, eu não serei punida, certamente, na análise do meu governo. Agora, se eu quiser buscar soluções inovadoras para entregar novas soluções para novos problemas, bom, eu corro um risco muito sério. Acho que isso precisa mudar, eu já tenho conversado com conselheiros do Tribunal de Contas, para que a gente possa, né, entrar nesse novo patamar. Valoriza o processo, mas linka esse processo ao resultado público. Muito bem. Vou falar um pouquinho, então, do que nós fizemos em Pelotas em relação à segurança pública. Quando eu já coloquei na campanha eleitoral, em 2016, a segurança como prioridade. A gente vê que sempre foi a saúde, em qualquer pesquisa no Brasil, a prioridade da população sempre foi na área da saúde. O governo anterior, no qual fui vice-prefeita, priorizou muito essa área, inovou muito nessa área da saúde, e eu percebi que precisava atender a segunda demanda da população, que já está quase alcançando a primeira, em alguns casos ultrapassando, na preocupação popular, que é a questão da segurança pública. Ora, a segurança pública é tradicionalmente uma responsabilidade, se diz que é tradicional, uma responsabilidade dos governos estaduais, que são os governos que coordenam as polícias, né? Polícia Civil, Polícia Militar. E a tendência dos prefeitos, tão demandados, né, por tantos lados, era de dizer isso, de certa forma, lavar as mãos e dizer, olha, isso é preocupante, mas não é comigo. Isso tem que cobrar do governador do Estado. Olha, não é possível, né? Isso não basta como resposta quando a população se sente cada vez mais atemorizada, quando nós temos resultados como esse em Pelotas, os homicídios crescendo 400%, quase 500% nos últimos 14 anos, os roubos de veículos, roubos em geral crescendo nesse nível. Eu não me conformo de passar esse problema adiante. Por outro lado, também acredito que é falsa essa ideia de que a responsabilidade é apenas dos Estados e da União nas questões de fronteira e tráfico e tudo mais. Porque os municípios, eu acredito nisso sim, são responsáveis pela segurança pública. Se nós percebermos, se nós formos averiguar as mortes, os homicídios no Brasil, a gente vai ver que são jovens de 14 a 28 anos, a maioria, os autores dos crimes e as vítimas. Olha, essas pessoas, esses jovens,
poucos anos antes estavam nos nossos bancos escolares, no ensino fundamental, que é responsabilidade municipal. Se nós não conseguirmos fazer nada para mudar o destino dessas pessoas, nós falhamos. Se formos analisar a população carcerária no Brasil, vamos perceber também que mais de 80%, quase 90% dessa população carcerária não tem ensino fundamental completo. E quem é o responsável pelo ensino fundamental? O município. Então, os municípios têm responsabilidade no caos da segurança pública no Brasil, tem uma parte da responsabilidade, mas não podem lavar as mãos e dizer que isso não é problema seu. É sim problema seu, e mais do que isso, eu acho que só conseguiremos dar uma resposta para a população, encontrar um caminho para o fim da violência no Brasil, com a participação dos municípios. É por isso que eu não deixo nunca de aceitar um convite para falar sobre o projeto de Pelotas, sobre segurança pública, porque eu acho que a gente precisa estimular os gestores públicos a entrarem nessa pauta. Quando eu decidi entrar, não faltou quem me dissesse: Paula, não faz isso. Tu vai buscar um problema, tu vai trazer para ti um problema que não é teu hoje. As pessoas, quando reclamam, reclamam do governador do Estado. Vão passar a reclamar de ti. É verdade, é verdade. Passaram a reclamar de mim. Hoje, a cada homicídio que acontece em Pelotas, não falta alguém numa rádio, num jornal, que diga: olha aí o pacto da prefeita Paula, mais um que morreu. Mas eu não me importo com isso, porque eu acho que quando a gente assume um papel de gestor público, é para assumir responsabilidades e desafios. E acho que isso é um dos ganhos de nós termos puxado a pauta da segurança para o município, que é o fato que hoje não há homicídio em Pelotas que não tenha uma enorme repercussão. Há mais tempo atrás, a repercussão era muito menor, porque as pessoas já levavam isso, né, como normalidade. Agora fugiu da normalidade, porque todo mundo está de olho, está prestando atenção, a sociedade está envolvida nessa pauta. É isso que nós queremos em todos os temas de interesse público, que a sociedade efetivamente se envolva e aponte e cobre responsabilidades. Então, ser cobrado faz parte do trabalho do prefeito. Isso não me assusta. O que nós queremos, né, estamos aqui falando e militando também em relação a isso, é mais participação no bolo tributário para que tenhamos mais autonomia e que possamos dar respostas mais ágeis. Muito bem, então nós lançamos, quando eu decidi buscar, atuar nessa questão, nesse tema da segurança pública, eu fui buscar quem conhecia. Né? Eu sou professora de francês, com muito orgulho. Entrei na política um pouco por acaso, mas, na verdade, eu acho que um político, um gestor público, um professor, tem muitas coisas em comum. Na verdade, se preocupam com o outro, né? Com as pessoas, com um mundo melhor. Então, me sinto à vontade nesse mundo, mas fui buscar quem entendia de segurança pública. Porque, no Brasil, nós temos uma tendência de trabalhar a segurança pública, e acho que isso tem que ser alterado, né? Primeiro, sem foco, de forma generalizada, quando, na verdade, trabalhar na segurança pública tem que ser de forma focada. Segundo, a tendência é trabalhar com base em crenças, em intuição, e nós precisamos trabalhar com base em evidências científicas. Para nós também, segurança pública é polícia correndo atrás de bandido, quando, na verdade, é um tema multidisciplinar, onde a prevenção tem que ter um lugar de destaque. E, além disso, a gente não tem prestação de contas na área da segurança, quando é fundamental que exista transparência e prestação de contas. Então, eu fui buscar aprender essas coisas com quem conhecia. Procurei o Instituto Cidade Segura, que nos prestou uma consultoria, instituto lá de Porto Alegre, com o Alberto Kopitsch como um dos líderes. Aprendi muito com eles. A gente iniciou o trabalho em agosto do ano passado. Na verdade, em maio. Em agosto foi lançado o pacto. Em maio do ano passado, fizemos mais de 70 reuniões de apresentação dessas questões, de apresentação dos números da violência em Pelotas, dos resultados de uma pesquisa de vitimização, que foi a primeira coisa, o marco zero, né? Saber aonde estamos. Existe, você sabe, muita subnotificação na questão da violência. Muita gente não acredita nas polícias, então não presta, não faz boletim de ocorrência e tudo mais, uma enorme subnotificação. Então, nós fizemos uma pesquisa para saber efetivamente qual era a realidade.
e fizemos mais de 70 reuniões com cidadãos, com entidades, com universidades, com empresários, com igrejas, com o pessoal do esporte, com o pessoal da cultura, com vereadores, 70 reuniões envolvendo a sociedade. Porque, neste tema, como em praticamente todos, né, se a sociedade não se envolver, a solução fica pela metade. Ouvi alguém falar em liderança e até foi bom, obrigada pela dica. Mas é importante, justamente, envolver a sociedade, mas tem que ter uma liderança. Essa é a importância do prefeito, do agente político, né, poder liderar o processo de discussão, poder apontar nas questões, botar em relevo aquilo que considera mais importante. Eu estou segura de que a segurança pública é um tema fundamental, é uma pauta incontornável, porque ela atinge todas as outras. Nós não temos como evoluir na educação numa cidade insegura, numa cidade violenta. A saúde é afetada, o próprio desenvolvimento econômico é afetado, porque uma cidade segura hoje, que oferece qualidade de vida, atrai muito mais investimentos, empresas. Isso é hoje um fator de decisão, né, de seleção de onde uma empresa vai se colocar. Então, a segurança, se as pessoas tiverem medo, todo o resto está prejudicado. Por isso, eu considero que essa é uma pauta fundamental. O nosso pacto, então, o Pacto Pelotas pela Paz, que é o nosso projeto municipal, na Plano Municipal de Segurança Pública, ele é baseado nesses 5 eixos. O eixo, eu vou começar pelos aqui de baixo, o eixo de urbanismo, na verdade, que propõe que se pense a cidade, o futuro da cidade, e a organização, inclusive, no plano diretor, a partir de questões de segurança pública. A gente está propondo, agora, no novo plano diretor, uma atualização do nosso plano diretor, que está na Câmara de Vereadores, que se faça, por exemplo, estudos de impacto de segurança. A gente tem os estudos de impacto de vizinhança, mas que se faça estudos de impacto de segurança. Enfim, que se pense o desenvolvimento urbano a partir das questões de segurança. A tecnologia, o eixo de tecnologia, é para que se busquem todas as ferramentas, os instrumentos que a tecnologia, que o desenvolvimento tecnológico hoje oferece, para que a gente possa atuar contra a violência, e a tecnologia tem se desenvolvido, tem inúmeras formas, desde grupos de WhatsApp, formados por cidadãos, que formam uma rede de proteção, até câmeras de segurança moderníssimas, enfim. Depois entramos no eixo fiscalização administrativa, que é um eixo bem polêmico. As prefeituras, os governos municipais tendem a fugir da questão do seu poder de polícia administrativa. E a verdade é que isso é importantíssimo. Uma sociedade sem regras não consegue viver. São 340 mil pessoas vivendo em Pelotas. Se não houver regras de convivência, fica muito difícil, né, de a gente ter paz na cidade. Então, nós propusemos várias questões, um código que está na Câmara de Vereadores, bem polêmico, mas que pretende tratar questões como, por exemplo, a proibição do consumo de álcool em via pública a partir de um determinado horário da noite. A gente propôs 10 da noite, certamente vai haver emendas na Câmara, levando para mais tarde esse horário, mas a ideia é que o álcool, a gente sabe que é um estimulador da violência, já isso por pesquisas científicas. Nós temos também em Pelotas, foi mostrado pela nossa pesquisa de vitimização, um grande problema de perturbação do sossego público. Então, a ideia é poder coibir isso, mas também dentro do nosso código existe toda uma prevenção à violência contra a mulher, a garantia da criança na escola, a punição de pais que permitem que filhos menores participem de festas, open bar, que consumam bebidas alcoólicas, o consumo de drogas na rua e via pública, em praças. Hoje a gente sabe, é fácil, é comum ver pessoas fumando maconha nas praças. Não quero nem entrar na questão das drogas, da descriminalização da maconha, que eu acho que é uma pauta que a gente precisa discutir, abordar, mas isso não é de competência municipal. No entanto, essa naturalização do álcool e das drogas, justamente em lugares frequentados por crianças, isso certamente é um indutor. Nós temos uma estética hoje, criamos uma estética
do álcool, né? É bonito. Acho que é um pouco o que aconteceu com o cigarro em décadas atrás. Quando eu era criança, nos anos 70, as propagandas tinham as propagandas de cigarro, que hoje não tem mais, e em outras propagandas de outros produtos, era charmoso ver alguém fumando. Hoje ninguém acha mais charmoso ver alguém fumando. Mas as propagandas de cerveja e tudo mais mostram praias, pessoas bonitas. A verdade é que existe toda uma estética do álcool e também da violência, desde filmes e tudo mais. Quer dizer, a gente precisa reverter essa estética, né, e trabalhar na questão da paz, justamente instituir uma cultura da paz. Esse é o grande desafio. Então, até vou falar sobre isso, que eu acho que tem a ver um pouco com a proposta aqui desse Fórum de Gestão. A gente ainda não aprovou na Câmara de Vereadores o nosso código de convivência. Eu tenho maioria na Câmara. Se eu quisesse impor isso, nós teríamos certamente aprovado, mas eu estou permitindo que se discuta mais ainda com a sociedade, porque nós temos em Pelotas uma guarda municipal, é uma das mais antigas, existe desde o início dos anos 90. A ideia do código é que a guarda municipal possa multar cidadãos que descumpram o código. Por exemplo, alguém bebendo no meio da rua, depois do horário determinado, levaria uma multa. Uma multa no CPF. É um pouco a ideia do que o Código de Trânsito Brasileiro instituiu antigamente, também vou voltar de novo, quando eu era criança, ninguém usava cinto de segurança. Isso era, nem sabia para que tinha o cinto ali no carro. Como é que mudou? Hoje ninguém pensa em entrar no carro sem automaticamente puxar o cinto. Mudou porque houve multa, porque a pessoa sentiu no bolso. Sentindo no bolso, mudou uma cultura. É um pouco essa a ideia do Código de Convivência. Mas, para isso, é importante que a população participe, que a sociedade compreenda, e por isso nós estamos fazendo um grande processo de discussão antes da aprovação desse código. Depois nós temos a área de policiamento e justiça, que justamente busca a integração, porque isso era outra coisa que na abordagem tradicional da segurança pública, cada um no seu quadrado, como diz a música, né? Cada um fazendo o seu papel, a Polícia Militar de um lado, a Brigada do outro, outros órgãos, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. É importante a integração. Nós precisamos, os recursos são escassos, então nós temos que unir forças, unir as inteligências, unir estratégias, trabalhar com... Então, a primeira coisa que a gente fez foi fortalecer o GGI. Foi fortalecer o GGI, que é o Gabinete de Gestão Integrada, onde estão reunidas todas as forças de segurança, e não só, algumas entidades algumas entidades civis, como, por exemplo, a OAB, a Defensoria Pública, eu já volto a falar sobre isso, e integração também de estratégias, um trabalho forte da Guarda Municipal com a Brigada Militar, que é a nossa Polícia Militar no Rio Grande do Sul, e a Polícia Civil, já alcançando alguns resultados. Eu vou voltar a falar sobre isso. Esses são os objetivos que nós traçamos, porque um plano municipal de segurança pública precisa ter objetivos claros e não pode ter 20, 30, 40 objetivos, porque a ideia é de focar. Nós precisamos focar, e nós focamos nos homicídios, que é o nosso maior problema, roubo a pedestres, roubo de carros, perturbação do sossego público e a vulnerabilidade juvenil. Aqui aqui o pessoal botou participação da sociedade, mas, na verdade, é participação das instituições do Gabinete de Gestão Integrada, que é mais focado nas questões repressivas e também na fiscalização administrativa. Não fui eu que fiz sozinha, com os meus assessores, a proposta do projeto de lei do Código de Convivência. Ele foi elaborado em conjunto por todas essas instituições que participam do Gabinete de Gestão Integrada. Não vou ler todas, vocês podem ler aí, mas vocês vejam, o Poder Judiciário, o Ministério Público estão presentes, aliás, uma importante presença com algumas ações estratégicas que também lhes competem, como, por exemplo, nosso primeiro objetivo é diminuir o homicídio. Então, o Poder Judiciário assumiu conosco o compromisso de aumentar os júris de homicidas. Eles estavam se acumulando há anos. Praticamente, em 2017, eles dobraram o número de júris de homicídios em Pelotas, justamente por esse compromisso. Muito bem. Aqui é o nosso modelo de gestão, né, com a participação. Então,
A repressão é o GGI. Nós criamos, eu não falei ainda sobre prevenção, estou deixando para o fim, porque é a parte fundamental. Criamos um GGI da prevenção, que é esse Comitê Integrado de Prevenção, no qual participam basicamente secretarias da prefeitura, mas assim, é educação, saúde, assistência social, cultura, habitação, desenvolvimento econômico, gestão da cidade, inúmeras secretarias participando desse comitê, e um Fórum Municipal de Segurança Pública, que é justamente a participação da sociedade. Pelo menos 2 vezes por ano esse fórum se reúne para que a gente preste contas das ações que foram definidas, das estratégias que nós propusemos e dos resultados que estão sendo alcançados, sejam eles bons ou ruins. De 4 em 4 meses, mais ou menos, 3 ou 4 meses, nesse período, nós fazemos uma coletiva de imprensa para mostrar os números também, né, para que a imprensa possa comunicar à sociedade permanentemente o que está acontecendo na segurança e como é que está evoluindo, né, como é que estão evoluindo as estratégias. Inclusive, quando a coisa não dá certo, o que nos obriga a repensar as estratégias, mas isso também é transmitido. Transparência total. E aqui eu entro na questão da prevenção. Eu falei nas secretarias que se envolvem no Comitê de Prevenção, mas a gente envolveu universidades, a gente envolveu empresários, de forma que, efetivamente, a sociedade participe, porque essa é a área mais importante de participação da sociedade. Nós temos aqui, então, a pirâmide com as estratégias fundamentais da prevenção. A justiça restaurativa, que é essa ideia, né, de vencer os conflitos pelo diálogo, estimulando a comunicação não violenta. É uma estratégia que ela está na base aqui, porque a ideia é que ela perpasse todas as relações, sejam dentro da prefeitura, seja dentro das empresas, seja na sociedade. A gente faz círculos restaurativos nas escolas. Então, essa é a nossa base. Depois, como é que começa a prevenção? Nós temos que pensar desde o bebê ainda no ventre da mãe, até o presidiário. Então, a primeira estratégia é a infância protegida, que nós estamos trabalhando com escolas de pais, de mães e avós, mas, na verdade, mães e pais, que justamente para estimular e ensinar, muitas vezes, porque a gente também, a ideia de coibir, né, trabalhar pela inibição da gravidez na adolescência. Boa parte dos presidiários são filhos de adolescentes, são produtos desse problema. E agora estamos adquirindo metodologias que vão ser desenvolvidas nas escolas, nas unidades básicas de saúde, nos centros de referência e assistência social, metodologias já aprovadas na Europa, nos Estados Unidos, que estimulam as relações familiares e as relações entre a mãe e a criança. Porque a gente sabe que uma criança que sofre abuso sexual, que sofre violência na infância, ela tende a reproduzir isso na vida adulta. Existe também um compromisso do Ministério Público e do Poder Judiciário em relação ao abuso sexual. Inclusive, os processos têm capas de cores diferentes para que andem mais rápido, tenham mais agilidade na sua análise. Depois, entramos no Escola da Paz, que é o envolvimento de toda a escola, nos círculos restaurativos, na ideia de comitês de prevenção à violência, de ter pactos, a própria escola fazer o seu pacto de prevenção à violência, de combate ao bullying, as estratégias essas que a gente está desenvolvendo, essas metodologias de autocontrole, autodisciplina das crianças, são coisas que deram certíssimo na Europa e que a gente nunca usou no Brasil. Isso é nome feio no Brasil, e a gente vai começar a implantar isso a partir de agora, com o acompanhamento da universidade, numa pesquisa cujo resultado a gente pretende apresentar para o país, porque eu acho que pode ser um resultado extraordinário, revolucionário. O Cada Jovem Conta já é a prevenção secundária. Isso é fantástico. A gente reúne em territórios, porque a gente também tem que aprender a trabalhar nos territórios. Então, a gente definiu um território para começar, hoje já ampliamos para mais 8 territórios. Escolhemos um bairro de periferia, onde havia muitas escolas e unidades básicas de saúde, e, ao mesmo tempo, muita violência, e passamos a reunir, pasmem, nunca tinham se reunido na história, servidores da saúde,
da educação e da assistência social. Então, os professores das escolas dali daquele território, os enfermeiros, assistentes sociais das unidades básicas de saúde dos centros de referência e assistência social, e as professoras levavam para essas reuniões nomes de alunos que elas identificavam que estavam com sérios problemas, com tendências à violência, com tendência à evasão escolar, que é um grave problema. O aluno sai da escola e ele é capturado, né, pelas organizações criminosas, e isso acontece em 90% dos casos. Então, as professoras que conhecem essa realidade, que sempre trabalharam sozinhas, levam os nomes desses alunos, e eles discutem ali porque, obviamente, essas pessoas lidam com aquelas famílias. Todo mundo conhece as famílias, a realidade, o drama, sabe que o pai é presidiário, que a mãe é usuária de droga, enfim, exemplos, alguns trágicos. E ali, naquele grupo, nós criamos as estratégias para salvar aquele menino. Na verdade, para disputar aquele menino com o tráfico de drogas, porque hoje as prefeituras não disputam nada, elas perdem crianças e jovens para o tráfico de drogas. E nós disputamos como? Nós estabelecemos estratégias. Um menino gosta muito de jogar futebol, a gente vai abrir uma vaga numa escolinha de futebol. Outro vai para as artes marciais. Outro, nós tivemos um apoio fantástico dos empresários, abrindo vagas de jovem aprendiz. Então, vários desses meninos já foram encaminhados para uma oportunidade de trabalho, alguns já têm idade para isso, e isso está fazendo com que eles permaneçam na escola. Se a gente conseguir que o menino fique até o final do ciclo fundamental, a gente está tirando a possibilidade, né, em 90%, de ele acabar sua vida num presídio. O pessoal diz que já está encerrado o meu tempo. Eu só quero falar do Segunda Chance, que é justamente para a população carcerária. Nós temos em Pelotas um projeto que se chama MOP SUS, Mão de Obra Prisional no SUS, que, na verdade, os presos do semiaberto trabalham em obras públicas, recuperando postos de saúde. É um projeto que já foi premiado 2 vezes no país, um prêmio nacional, recebeu o selo Resgata. 5 municípios, desses 5.000 e tantos municípios brasileiros receberam, Pelotas é um deles, para orgulho nosso, porque isso é ressocialização, essas pessoas vão voltar para a sociedade. Se as portas não estiverem abertas, as portas do trabalho, da oportunidade, eles vão entrar nas portas do crime, que estão sempre abertas para eles. A gente precisa envolver a sociedade, os empresários nisso, abrir vagas de trabalho, uma ressocialização tão bacana que eu digo, porque eles trabalham, eles recuperam essas unidades básicas de saúde com os trabalhadores lá, já não fecha a unidade básica. Então, eles convivem com os usuários, eles convivem com os servidores públicos. Houve já 2 casamentos entre esses presidiários, né, do semiaberto, e 2 servidoras públicas. Isso é reinserção, né, para valer, na veia. A gente agora criou terminou de construir uma fábrica de tubos de concreto para que os presos do regime fechado possam trabalhar dentro do presídio. E na FEBEM, na antiga FEBEM, agora nós estamos oferecendo cursos para os meninos de hip-hop, enfim, em áreas em que eles sejam estimulados, para que eles também, oficinas e tudo mais, para que eles também, né, sejam estimulados para as coisas boas e não fiquem naquele mundo, né, da violência e das drogas. Enfim, acho que eu vou ter que... Isso aqui é só para vocês verem os mapas, agora voltando para a parte da repressão policial, os mapas que a gente faz. Nós temos um observatório de segurança pública que trabalha sobre o território e mostra onde é que os crimes acontecem, quando, em que hora do dia. E aí as inteligências policiais definem as ações justamente sobre esses mapas, o que tem feito que a gente consiga reduzir os crimes, considerando a média de crimes antes e depois do pacto em 10,3%. A gente conseguiu reduzir praticamente todos os índices, menos os homicídios, porque é um trabalho complexo e a prevenção, ela é que muda o futuro, ela é que vai mudar isso aí, mas ela precisa de tempo. No entanto, mês de maio, nós já tivemos uma queda em relação ao mês de abril. Em abril tivemos 9 homicídios, em maio 4. Em maio de 2017, 11 homicídios, maio de 2018, 4. Então, eu começo a sentir que a gente vai entrar no nosso primeiro objetivo, que é a redução dos homicídios, a preservação da vida. Enfim, gente, era isso. Estou aberta a poder responder perguntas, se houver. O que eu gostaria de deixar aqui como
mensagem a vocês é, primeiro, pauta da segurança pública é fundamental e precisa da participação dos municípios. E, sobretudo, os municípios têm um papel em todas as áreas, porque eles são, efetivamente, quem pode mobilizar a sociedade e fazer o que o Conselho Federal de Administração propõe, com toda a razão, que é mudar o Brasil de baixo para cima e de fora para dentro, não esperar por soluções messiânicas dos gestores. Nós precisamos envolver a sociedade, ela pode transformar o Brasil. Muito obrigada. Nós temos aqui diversas perguntas, prefeito. E, dada a premência de tempo, nós temos só 10 minutos para isso, vou ter que selecionar umas 3 perguntas. A primeira aqui pergunta qual é a sua opinião sobre os consórcios intermunicipais como parte de uma solução destes problemas. Olha, me agrada muito a ideia dos consórcios. A gente tem na nossa Associação dos Municípios da Zona Sul, a Zona Sul, um consórcio que nos ajuda, reúne os municípios. Pelotas é polo de uma região, são 23 municípios, mas nos ajuda, inclusive, a cidade maior, que é Pelotas, a, por exemplo, baixar, reduzir os valores das licitações, fazer licitações conjuntas, registros de preços, e temos trabalhado também no encaminhamento de pautas ao governo federal, nessa incessante busca por recursos, mas também em compartilhamento de soluções. A ideia da segurança pública é uma das coisas que a gente pretende compartilhar com os municípios, então acho fundamental. Eu até falei aqui na integração regional, é que não deu tempo de desenvolver o tema, mas dentro as soluções, o fortalecimento dos municípios pelo fortalecimento da região, e pela luta comum por objetivos e metas regionais, eu acho que é um dos caminhos também. Tem outra pergunta aqui, que eu acho que você de alguma maneira respondeu, mas, prefeita, ao invés de priorizarem, mesmo que tenha importância significativa, a segurança, não se deveria focar na educação? Certamente, isso não há a menor dúvida. A educação e a cultura fazem parte, por isso são parceiros fundamentais do nosso pacto, estão aqui no eixo de prevenção, coordenando projetos. A questão toda é que nós temos um problema real de violência e de insegurança hoje. Não dá para a gente pensar só no futuro sem trabalhar, nesse caso, no presente também. Por isso que a gente precisa dessa integração, precisa ter soluções de repressão para aqueles que a gente já perdeu, e precisa ter soluções de prevenção, que é para não ficar enxugando gelo, que é o que a gente faz no Brasil. A gente enxuga gelo, bota gente nos presídios, enche de gente nos presídios, que, na verdade, saem formados no crime, são mão de obra para as facções criminosas, quando eles saem, e a gente precisa preparar o futuro. Como é que se prepara o futuro? Basicamente na educação. A educação, a Secretaria de Educação e as ações na educação são fundamentais nesse processo, mas não só. A saúde, a assistência social, a cultura, como eu disse, a habitação, todas essas políticas públicas têm o seu papel na instauração de uma cultura da paz, que eu acho que é por isso, sobretudo, que a gente tem que lutar. Temos outra. Prefeita, qual é a sua opinião sobre os consórcios intermunicipais como parte de uma solução? Já foi. É que muda aqui. Prefeita, como a atual gestão está envolvendo os servidores de carreiras e gestores públicos nesses novos projetos para implementá-los? Pois atualmente se verifica a não valorização por parte de alguns prefeitos do capital intelectual interno, servidores de carreiras, e que darão continuidade aos projetos. E há uma supervalorização por parte de outros prefeitos por cargos comissionados que são passageiros. Certo. Muito boa pergunta, porque é uma das questões importantes realmente dentro do pacto, inclusive. Nós temos em Pelotas cargos comissionados. Eu acho
Isso é inevitável, tanto que na Constituição prevê, porque, na verdade, a gente precisa unir, né, o técnico e o político exige, né, demanda, pelo menos, né, esse nível de confiança, né, digamos, de parceria com um projeto de governo aprovado, submetido e aprovado pela sociedade. Então, nós temos cargos comissionados. No entanto, a valorização do servidor público é fundamental porque são eles são os permanentes, obviamente. Então, para a gente ter uma política perene, né, uma política que se estenda, que seja sustentável no tempo, a gente precisa envolver os servidores públicos. Nos projetos de repressão, a Guarda Municipal, que é toda de carreira, está envolvidíssima, participando de todas as ações e estratégias. E no eixo de prevenção, nós estamos envolvendo basicamente servidores de carreira. Então, todas o Segunda Chance também, mas o Cada Jovem Conta, que é esse projeto que a gente reúne nos territórios e fala, né, sobre os alunos, ele é feito exclusivamente com servidores de carreira. As metodologias que nós vamos aplicar nas escolas, essas de estímulo à relação das famílias, né, a boa relação mãe, filho e tudo mais, nós estamos dando uma formação nessas metodologias para servidores de carreira exclusivamente. Porque o que eu digo é o seguinte: a importância de envolver a sociedade é para que os novos gestores, né, que venham a me substituir no futuro, eles estejam comprometidos com esse projeto. Não é um projeto do meu governo, não é um projeto meu, tem que ser um projeto da sociedade de Pelotas. Então, a sociedade imporia, né, essa pauta para o novo gestor. Mas, independentemente disso, se a gente não conseguir que a sociedade faça isso, nós teremos servidores públicos capacitados para levar adiante, né, essas metodologias, esse trabalho. Eles ganham a possibilidade de dominar uma ferramenta, né, um instrumento capaz de ir transformando vidas. Então, isso é fundamental, por isso, obrigada pela pergunta. Uma última pergunta. É premente, sem dúvida, a necessidade de corrigir as distorções do Pacto Federativo. Entretanto, como proceder à descentralização das receitas e do poder decisório, sem que se afrouxem os controles sobre a administração pública, marcadamente no que diz respeito à prevenção e o combate à corrupção? Se nós pensarmos, né, no que nós estamos vivendo hoje no Brasil, essa questão da corrupção, do jeito que está, centralizado, nós não evitamos a corrupção, ao contrário. Eu sei que esse é um argumento que vem há muito tempo, dizendo que não pode botar tanto recurso no município porque vai ser uma roubalheira generalizada. Não é isso que se vê quando está centralizado no governo federal, e a roubalheira se deu, né, em nível federal. Então, eu não acredito nisso, eu acho que, ao contrário, quanto mais autonomia financeira tiverem os municípios, mais controle a sociedade tem da aplicação desses recursos. Como eu disse, né, antes, a população, eu falo com a população sabe onde eu moro, a população bate na minha porta, na porta do meu gabinete. E não só isso, não é só o controle social, que é fundamental, acho que é o mais importante. Nós temos as câmaras de vereadores, os tribunais de conta, não tem gestor público mais fiscalizado que um prefeito, vocês podem ter certeza. O Tribunal de Contas vai 2 vezes por ano lá na prefeitura, nós passamos por uma análise rigorosa, e ainda o Ministério Público. Então, eu não acredito que a descentralização vá gerar mais corrupção. Ao contrário, eu acho que gera mais controle social. Acho que um argumento válido para isso é o seguinte: alguns pequenos municípios vão ter dificuldades, porque não tem equipe técnica suficiente para grandes projetos e tudo mais. Eu acho que, para isso, sim, pode ter uma atenuação, ou seja, o governo federal e os governos estaduais teriam obrigação de dar esse amparo técnico para os pequenos municípios. Mas os médios municípios, né, como é o caso de Pelotas, Niterói e outros tantos, que têm equipes técnicas, que têm condições, eu acho que deveriam ter essa autonomia maior,
porque significa autonomia maior no município, não é autonomia do prefeito, não é poder para o prefeito, é poder para a sociedade é local. Ontem se falou aqui, federação, a União é uma abstração, os estados também, a realidade são os municípios, é lá que as pessoas vivem, é lá que está o controle social. Então, eu acho que é algo fundamental para que a gente possa dar a virada no Brasil, né, e levar esse país para o desenvolvimento que ele merece, com uma participação social, né, e com essa capacidade do município se autogerir, se autodeterminar, buscar soluções para os seus problemas específicos. Bom, nós temos todas perguntas ainda aqui, isso demonstra o interesse que o tema desperta. Isso demonstra o interesse dessa qualificada plateia pelo tema e nos sentimos abençoados pelas suas palavras, pela sua participação nesse evento. Aliás, a participação da mulher, no sentido executivo, tem muito importância para nós nesse evento. E eu posso dizer que esse tipo de ação, especificamente em Niterói, onde eu sou cidadão, apresentado pela Giovana ontem, pode ser constatado pelo IGM do CFA, que eu convido depois, quem não conhece a metodologia, etc., passar no stand do CFA. Nós verificamos que Niterói sai da 22ª posição no ranking nacional e passa para a 3ª. Eu acredito que isso também ocorrerá na sua prefeitura. Parabéns pelas suas palavras, parabéns pela sua ação à frente do seu município, que faz de nós nos sentirmos orgulhosos de estarmos partícipes desse evento. Eu convido, por favor, para fazer o encerramento. Pois não, obrigado, Leocir, obrigado, Paula. Parabéns pela condução, Leocir. Parabéns, Paula, por sua palestra, por tudo que tem acontecido ali no município de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E eu gostaria de pedir agora, gentilmente, ao Leocir, que, por favor, em nome do CFA, procedesse essa entrega dessa lembrança preparada pelo CFA, com muito carinho para os palestrantes, um certificado e também uma lembrança para que os palestrantes levem, para que marque esse momento. Senhores, muito obrigado.